Bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou o Samuel Vitor, seu apresentador do nosso querido programa, o MariCast. Estamos aqui com mais um episódio, tá? Do nosso MariCast, não mais um episódio, mas sim o último episódio dessa temporada, tá bom? Da edição desse trimestre, né? E, assim, essa edição, né, ela veio realmente com temas muito importantes sobre a adoração, sobre o nosso chamado, sobre a restauração do altar, de fato, em diversos sentidos bíblicos e espirituais. E agora ela vem se complementando, né, no último tema do 13º sábado, chamado ao altar, né? E eu tô aqui para estudar com você, e não só eu sozinho, mas estou aqui com pessoas super especiais que eu tenho certeza que vocês vão adorar vir aqui também junto comigo. Pedir aqui o Fábio mostrar a galera. Rayana. E aí, galera, tudo seja bem? Bem-vinda. Tô enjoada já na nossa cara educada. Acho que tô enjoado já, mas... Toda semana, de novo. A sua casa não enjoo, tá? Fica tranquilo. Isso que importa. Lucas, meu amigo, Kadar, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Bora. Mais uma. A última, né? Mais uma, a última. Gente, vocês gostaram dessa edição, desse trimestre? Foi boa. Foi boa. Muito boa. Achei melhor que a do trimestre passado. E a de hoje vai fechar com chave de ouro, que eu achei bem legal, bem interessante. Acho que a hoje é tipo assim, o sentido, né? Tipo assim, o complemento agora. Tu tá aqui pra isso. Então agora que tu já entendeu tudo, agora tu tem que agora seguir isso aqui que a gente vai te falar. Daí, fique atento que a gente vai ver agora. Vou pedir pro Fábio jogar a primeira tirinha, né? Você está acostumado, a nossa edição, ela sempre tem uma tirinha no início da semana, pra quem já vem acompanhando a gente. E a gente sempre já começa comentando, tá bom? A lição dessa semana, chamado ao altar, ela tá, né, inspirada ali, né, no livro de Isaías, capítulo 6, tá bom? Capítulo 6 inteiro. Então você pode pegar a sua Bíblia já, ler aí na sua casa. É um capítulo muito bonito, um capítulo muito especial, né? E bora ver aqui, né, o que a tirinha tá mostrando. Pedir aqui pro Kadar contar pra gente aí o que tá rolando aí essa tirinha. Tem um diálogo aqui entre duas pessoas. O rapaz pergunta por que Deus gosta de ser adorado. Ele precisa disso? Ele é ciumento? Aí a moça fala, quando adoramos a Deus, deixamos de adorar coisas, pessoas e a nós mesmos, e o reconhecemos como nosso Criador soberano. Além disso, Deus é amor. Quando o adoramos, o amor dele nos inunda e passamos a amar os outros como nunca amaríamos sem ele. As reflexões que eu tive aqui foram as seguintes, basicamente. Graças ao amor de Deus, nós podemos amar os outros. Nós amamos os outros graças ao amor dele. Que na oração a gente deveria pedir amor pelas pessoas, pedir amor pela salvação das pessoas, pedir para que Deus ele nos ajude a ser instrumento para salvação e literalmente para salvar as outras pessoas, né? Ninguém pode dar o que não tem. Ele é o amor verdadeiro. Foram as reflexões que eu tive assim quando eu li a tirinha, pontuei as coisas. Muito bom. Rayana, quer comentar? Então, eu acho que a tirinha tentou trazer uma reflexão que eu acho muito complexa, né? E talvez eu não gostei tanto da tirinha, pra ser bem sincera, não gostei muito. Mas eu acho que é uma questão pessoal de que eu acho realmente o tema muito complexo, né? E talvez fosse muito difícil de retratar. Até porque, como eu falei, né? Eu achei essa lição muito interessante, muito bonita, mas uma das coisas que eu mais gostei, que é um pensamento que eu acho muito legal, é a questão da contemplação, né? Que Deus, ele pede para que a gente o adore, de fato, não é nem porque ele precisa, mas é porque de fato nós precisamos, né? Sim. E quanto mais o contemplamos, mais a gente se transforma pela contemplação. Quanto mais o olhamos, mais nos tornamos amorosos, bondosos, tementes, respeitosos. A gente não mente porque ele é a verdade, né? A gente não mata porque ele é a vida. Então os mandamentos também falam sobre ele. Então eu acho que isso é muito forte, muito bonito. E eu acho que é um assunto muito interessante para dar início, né, à lição, que é muito legal.
Eu também achei a tirinha assim, ela. Acho que já teve melhores, assim. Pra dar início ao tema, eu acho que dava pra dar uma instigada a mais, assim. Né? Podia ser uma resposta diferente da menina, não assim, uma coisa tão direta, tipo, tentando ensinar ele. Mas é realmente isso, né? As pessoas. Eu já, na época, no colégio, né? Eu tinha um amigo que ele era ateu, né? E ele vivia fazendo essa mesma pergunta aí, né? Por que Deus de vocês gosta de ser adorado? Que isso ele, né? Viciado em ser adorado. Egocêntrico e tal. Mas realmente é o contrário, né? Não é que Deus quer que a gente o adore porque ele gosta, ele tem prazer nisso, é porque nós precisamos dele, né? E aí eu queria até trazer aqui um pensamento, né? Do pastor Rodrigo Silva, que eu acho muito legal, né? Que é sobre o bem e o mal. Que ele diz que não existe bem e o mal. Só existe, não é como se fosse tipo Star Wars, tem ali a força do bem e a força do mal. Não, não é isso. Existe Deus, onde ele é o criador do universo, e a natureza é dele. Tudo é dele. E existe eu sem Deus. Entendeu? Então, assim, é como se fosse a escuridão. Por exemplo, a escuridão ela não existe. A escuridão ela é a ausência de luz. Certo? Então não existe escuridão. É a mesma coisa. O mal ele não existe. O mal é o quê? O mal é a ausência de Deus. Então, trazendo aqui nesse sentido, né? Eu penso isso, Deus ele quer que a gente o adore porque a gente precisa dele. Porque é a partir dele que existem todas as coisas. Então, se eu estou fora, se eu não o adoro, eu não vou existir, né? E é por isso que tem que acabar, né? Uma hora vai acabar, porque eu não estou seguindo a natureza do universo, né? E aí, trazendo agora para Isaías, e aí Isaías vem trazer uma questão do chamado, né? O chamado do porquê, o porquê do nosso Deus, né? Também tem a questão, beleza, mas se eu tenho que adorar a Deus, por que ele deve ser adorado? Por que o Deus Todo-Poderoso deve ser adorado? O que traz pra gente isso, né? E Rayana trouxe a ideia da contemplação, né? E eu queria que você comentasse um pouco disso, né? O ser humano tem essa tendência a contemplar, né? As coisas, seja Deus ou seja até mesmo uma xícara dessa, né? E o que isso influencia no ser humano, né? Principalmente no âmbito espiritual. Fome. Pode falar. Então, eu acho que, de fato, né? Eu acho que, pelo que eu entendi, tu me corrija se a pergunta foi em outro sentido, mas eu acho que quando a gente não o adora, né? Nós fomos criados como seres para adoração. Somos adoradores. Né? E nós somos adoradores porque ele nos fez assim, porque nós fomos criados, somos criaturas. Tem essa tendência, né? Temos essa tendência. Então, uma coisa que é fato é que se a gente não estiver adorando, eu acho que já até é um pouco clichê isso, né? Se a gente não estiver o adorando, a gente está adorando alguma outra coisa. Sim. Seja um relacionamento, seja uma profissão, seja nós mesmos, seja alguma sensação, né? Então, o altar da nossa vida, o altar do ser humano, ele nunca está vazio. Ele sempre está sendo ocupado por algo, por alguém. E eu espero que seja por Deus, né? Eu acho que é o mais sensato a se fazer. Mas se ele não estiver sendo ocupado por Deus, pode ter certeza que ele vai estar sendo ocupado por alguma outra sensação, pessoa, profissão, objeto, enfim. E eu acho que antigamente, quando a gente vê nos povos bíblicos, nos povos históricos, a gente vê de forma muito mais abrupta, né? Então a gente vê ali os babilônios tendo o deus deles, os egípcios tendo os deuses deles, né? Os gregos, os romanos, e aí a gente tende mais a conseguir entender de uma forma mais simples, né? Não, eles não estão adorando a Deus porque eles estão adorando outros deuses. Hoje em dia a gente já tem uma outra visão de mundo, né? A gente tem existem sim outras religiões que têm outros deuses, mas na maioria, principalmente no país cristão como o nosso, é muito mais difícil da gente enxergar que as pessoas elas não estão adorando a Deus, que muitas vezes elas propagam sem conhecê-lo, né? Mas elas muitas vezes estão adorando algo que, enfim... Uma idolatria... Uma idolatria mais velada, digamos assim. Isso. Né? E eu acho que isso se dá especialmente no Brasil, porque é um país que se diz cristão, mas não é um país praticante, né, do cristianismo de fato. A gente não é um país que conhece da Bíblia. A gente conhece ali, sei lá, de um negócio meio, sabe, do que foi ensinado pra gente, dos feriados,
enfim, da religião imposta em si, né? Mas a gente não conhece de Bíblia. Então, se a gente não conhece de Bíblia, se a gente não contempla Deus pela Bíblia, a gente não conhece, né? Então a gente não tem mudança de comportamento. Então eu acho que nesse contexto é bem mais difícil de entender que as pessoas hoje em dia elas têm mais dificuldade de perceber que estão adorando e colocando no lugar de Deus outras coisas, pessoas, sensações e etc. É porque, na verdade, o ser humano, ele, feliz ou infelizmente, ele sempre vai adorar alguma coisa. Sempre. A gente sempre vai estar almejando alguma coisa, olhando diferente para alguma coisa no sentido de adoração. Sempre vai ser assim. E é justamente sobre isso que, trazendo para o contexto agora de Isaías, né? O povo de Israel ele se via perdido, justamente como a Renan falou, né? Onde existia ali adorações a outros deuses, mas também a contemplação da carne, né? Dos desejos da carne também. E aí Deus vai lá e chama esse homem não, né? Esse rapaz jovem, né? Isaías era um jovem como a gente. E é interessante que ele recebe o chamado dele. Eu acho o chamado de Isaías muito lindo. Eu acho que assim, é um dos chamados mais lindos da Bíblia, assim, em relação da presença de Deus ali. Porque a visão que ele teve é uma visão realmente algo estrondoso, assim, algo que eu acho que dá para trazer diversas reações no ser humano. Mas a reação de Isaías que ele teve é uma reação muito bonita, além de sincera, né? Que é a reação que todos nós deveríamos ter. E aí, eu queria até que a gente passasse um pouco aqui, né, para a questão da provisão, né? Ali de terça-feira, né, a gente vai ver que a lição diz assim, deixa eu só achar aqui, né? Sobre a misericórdia de Deus, né? Sobre como a gente responde à misericórdia de Deus. Primeiro, Deus aparece, né? Resumindo, Deus aparece ali para Isaías está no templo adorando a Deus. Imagine a gente aqui na igreja, no culto de sábado de manhã, e aí do nada aparece o Senhor, né? O Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, num trono dele ali, e vários anjos ao redor, né? Com 6 asas, 2 cobrindo os pés, 2 cobrindo a cabeça, e aí começam a adorar, e cada um tentando cantar mais alto que o outro, santo, 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 né? Com uma forma, tipo assim, dando o máximo na adoração, e mesmo assim, pura reverência, né? Mostrando que, tipo assim, nem nós que somos anjos somos dignos dessa tua santidade, né? E aí eu acho muito bonito, porque ao ver isso, né, Isaías fala assim, né, lá em Isaías 6, versículo 5. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E aí eu queria que a gente trazesse justamente sobre a questão do chamado, né? Porque aqui Isaías está sendo chamado por Deus, de alguma forma, né? E eu queria saber justamente sobre como é esse processo do chamado, né? Baseado aqui no livro de Isaías 6. Como é isso? Como Deus ele chama? Como foi para ele fazer? Foi proposital isso que ele fez para Isaías realmente dizer essas palavras? Ou a presença ali de Deus, no caso, foi natural a reação de Isaías? Foi do coração dele mesmo? Como é que é isso? Acho que uma coisa não exclui a outra, né? Acho que, de fato, Deus ele conhecia o servo que ele estava chamando. Então, de fato, ele conhecia a humildade que habitava no coração de Isaías. Acho que do nada eu ia falar Urias. Ele sabia a humildade que habitava no coração daquele que ele queria ungir. Desculpa. Então, eu acho que o fato dele saber não exclui que realmente foi genuíno, né, da parte de Isaías. E é realmente, como você falou, é muito bonito Isaías ter se colocado nesse lugar de humilhação, né? De olhar e assim, meu Deus do céu, eu tô vendo anjos com 6 asas, né? Quando a gente lê, a gente fica muito, não sei vocês, né? Mas eu fico muito tentando imaginar, que eu acho que é uma coisa muito difícil pra gente, né? Nossa mente é limitada. Mas é algo, acho que exatamente por isso é muito fascinante,
né, essa visão. E é tudo muito bonito, na verdade, né? E aí eu acho muito legal que Isaías fala dos lábios, né? E é exatamente isso que Deus ele manda os querubins fazerem, né? Que é tocar nos lábios de Isaías e a partir daí purificando, né? Acho muito legal que essa forma dele se humilhar fez sendo grande, né? Grande aos olhos do Senhor, no sentido de ser chamado. E de fato, né, Isaías é um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento, da história de Israel por completo, na verdade. Queria puxar um pouquinho aqui o ponto das reflexões do título Provisão Divina. No de domingo, né? Que Deus, quando Ele quer algo, nada e nem ninguém pode impedir, a não ser nós mesmos. Porque eu posso impedir o chamado de Deus na minha vida, eu posso impedir o propósito dele na minha vida, eu sou a única pessoa que pode fazer isso. Satanás, ele não pode impedir de Deus te chamar. Mas tu pode dizer, não, eu não quero. Não, eu não vou. É totalmente nosso, digamos assim, a responsabilidade é nossa. E Deus, ele responde orações também. Tem vários versos que falam isso, né? Isaías 65:24, antes que clame eu os ouvirei, estando eles ainda falando eu responderei. Acho que eu inverti a ordem, mas enfim. Aí 2 Crônicas 7:14, né? Se o meu povo, aquele verso super conhecido, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Jeremias 29:11, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Aí Romanos 10:14 e 15... Como, porém, invocarão aquele que não creram, e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ou seja, a gente precisa falar. A gente precisa aceitar o chamado e falar. E durante a Bíblia toda, de Gênesis até Apocalipse, a gente pode perceber que Deus está sempre atrás da gente, Ele está sempre buscando o ser humano, sempre tentando um relacionamento com o ser humano, e o ser humano sempre tentando correr mais rápido, sempre tentando fugir, sempre... Eu diria que a Bíblia é sobre isso, na verdade. Literalmente, a Bíblia é sobre Deus em busca do homem, digamos assim, para retomar o Éden. O relacionamento, retomar o Éden, retomar o altar de adoração, né, como título de várias lições que a gente teve aqui. Tem uma citação da Senhora White que fala, que é muito bonita, que a gente já ouviu em vários sermões e tudo mais, que é: ouça os passos de um Deus que se aproxima. É legal pensar isso, porque quando a gente para pensar em tudo que acontece, na nossa vida mesmo, não digo nem no mundo, eu digo na nossa própria vida, às vezes as coisas são tão difíceis, a gente pensa, só mais um pouco, já vai acabar. Já está quase acabando, Deus já está voltando, Ele já vem buscar a gente perde pessoas, a gente passa por N situações, e aí é só a gente esperar mais um pouquinho. Até aquela música do Arauto, né? Um pouco mais, que é uma música muito bonita. E tem também umas partes aqui que ele fala que Isaías teve a visão e tudo mais, e Isaías totalmente ali humilhado, né? Eu não sou digno, ai de mim, lábios impuros, povo impuro, tudo impuro. E a gente hoje, em 2025, nós somos muito bons, nós somos os melhores, a gente se acha orgulho, o né? suprassumo da coisa, assim. Os escolhidos, o remanescente. E aí, Deus, como eu falei um pouco antes da questão de a gente aceitar o chamado, Deus, ele prepara. Mas a gente está disponível para aceitar esse chamado, para ir, para fazer o ID. Nós somos totalmente indignos, né? Mas ainda assim Deus nos chama a fazer coisas, a ensinar, a ajudar, a ser útil, a participar aqui do podcast, ensinando, compartilhando conhecimento, enfim. E a gente está aqui para fazer alguma coisa. Muito bom, muito bom. E assim, voltando também para domingo, né, lá no final diz assim: quando vemos a atuação de Deus, como podemos deixar de falar sobre Ele? Ou seja, cara, nós fomos chamados para isso, né? Não faz sentido você ter se convertido, você ter aceitado uma mensagem tão linda de um Deus que se transformou em homem, morreu por você, morreu pela humanidade, pagou o preço dos seus pecados, e você não querer que a pessoa do seu lado, que não tem esse conhecimento ainda, não saiba disso,
né? Se você não está sentindo essa chama, essa vontade de, meu Deus, eu preciso falar para aquela pessoa. Se você não está sentindo esse incômodo dentro de você, pelo menos, da sua falta de vontade, da sua preguiça, do seu comodismo espiritual, então você tá com algum problema, né? Você realmente tá morrendo ali. E aí, trazendo agora a questão do chamado, né, de Isaías, eu acho que Deus, antes de chamar qualquer pessoa, né, ele vai testá-la se ela está pronta para o chamado, né? E uma das coisas que a gente vê aqui nesse processo do chamado de Isaías, que a gente vê que ele está pronto, é justamente essa humildade, essa humilhação sincera, né? Tipo assim, Senhor, ai de mim, né? Imagine, porque a palavra de Deus diz aqui, né, que no início do capítulo, né, o Senhor assentou sobre o alto e sublime trono e o seu séquito enchia o templo, né? O séquito é tipo a presença dele, a continuidade dele. Então, eu não consigo nem imaginar, eu fiquei tentando imaginar isso, né? Como é, porque encheu todo o templo, né? Eu fico na minha cabeça vendo tipo uma luz ou uma fumaça, sei lá. Mas eu acho que era algo tão forte, né? Que ele não conseguia, ele ficava se tremendo. É tipo quando Daniel tinha as visões, né? E Daniel sentia a realidade parecia se distorcer, assim, de tão forte que era. E é justamente sobre a gente, acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer ao receber o chamado, ao entender que nós somos chamados ao ID, né, a mensagem, é que a gente não é capaz, é que a gente não é digno dessa mensagem, de que eu sou um pecador, de que eu tenho lábios impuros e que eu vivo num povo de impuros lábios, eu vivo numa igreja de impuros lábios, né? E eu preciso entender isso, né? E aí vem justamente a continuação, que é quando Deus revê isso em você e ele pergunta, né? Ele vai lá e te purifica, né? Te dá essa permissão e ele pergunta: a quem enviarei, né? E a quem há de ir? Ou seja, ainda assim Deus ainda pergunta e vem a questão que tu falaste sobre depende da gente. Porque Isaías poderia muito bem ter falado assim: quem enviarei? Isaías ficava na dele. Não vai ser eu. Eu não. Dessa vez não, chama o próximo. Né? E aí Deus ainda assim ele se prende à nossa escolha, né? E isso que eu acho magnífico. Mesmo ele sendo toda aquela presença gloriosa, ele quer que Isaías queira o chamado, né? Aceite. Tem um detalhe também, né? Que puxando um pouco do que tu acabaste de falar, quando eu até começa aqui perguntando se Deus sabe de tudo, por que ele perguntou a Isaías a quem enviarei? Isaías estava disponível, né? Ele estava disponível. Tanto que ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou. Eu aceito a missão e eu vou. A gente precisa estar disponível para ir. Para fazer a missão, para Disposto. Chamar. É verdade. E como é difícil, como eu penso, eu como cristão, né? Como eu sei que eu estou pronto para o chamado? Como é que é isso? Será que eu preciso que Deus apareça para mim, como foi com Isaías? Porque às vezes parece que tem pessoas, né? Eu digo por mim próprio, na verdade. Parecia que às vezes precisava de um empurrão de Deus, assim. Deus tinha que aparecer. Bora, mano, faz alguma coisa, né? O teu amigo ali, tu nunca falou nada, tu nunca deu uma mensagem para ele, deu nem um livro para ele, né? Da Grande Esperança, pelo menos, alguma coisa assim. Como é que é isso? Como é esse processo? Como é que eu, como cristão, posso fazer para entender que eu tenho sim uma responsabilidade a partir do momento que eu aceito a mensagem de Cristo, de levar ela para as outras pessoas? Quer falar? Tirar em papai, tipo. Não, misturei com a um música. texto aqui. Repete a mão. Só o finalzinho. É justamente sobre como eu sei que eu devo fazer o ID, quando eu sei que eu estou preparado, Sim. como é esse processo, né? Eu acho que o processo ele depende muito de cada um, né? Eu acho que a gente tem muitos exemplos de chamados na Bíblia, desde Moisés até Samuel, até os discípulos, até o próprio Isaías. Eu acho que todos, tipo, Moisés ele não estava ali tão disponível, né?
Tu tava falando, eu tava pensando em Moisés. Ele não tava ali tão disponível. Ele queria, né? Ele tinha. Tinha algo no coração. Ele tinha algo no coração e estava predestinado, mas ele mal conhecia Deus. Ele não tinha ainda tanta. Ele não tinha ainda uma identificação de Deus em si, né? Ele cresceu em uma outra cultura. Ele conhecia bem mais Ra do que o Deus de Israel naquela altura, eu imagino. Então ele foi conhecido a partir daí, porque ele era um homem de coração voltado para o Senhor. Talvez nem sem ele mesmo entender isso de fato. Mas eu acho que cada um tem um chamado, né, dependendo da sua história de vida. E eu acho que isso é muito legal, muito interessante, da gente entender que Deus, ele se limita, né? E vocês falaram isso, Deus, ele se limita a gente. E sempre que eu falo de chamado, de pregação do evangelho, para mim é inevitável lembrar do livro Projeto Sunlight, que eu li já faz muito tempo, mas assim, eu nunca esqueci, né? É um livro que eu gosto muito, e especialmente essa parte que fala em algum momento que os anjos, eles tinham muita vontade de fazer isso por nós, né? Então, eu acho que quando a gente entende isso, quando a gente entende em algum momento quem é Deus, ou contempla, eu acho que é inevitável, eu diria. Vou ter a ousadia de dizer, mas eu acho que é inevitável não querer falar para os outros desse Deus, né? Então, eu acho que a partir daí entra no coração o chamado, né? E eu acho que é isso também, o fato da gente entender, não sei vocês, né? Mas eu, por algum momento da minha vida de adventista de berço, em algum momento entendi ali que o chamado ele tinha 100% a ver com vai lá para o Peru pregar sobre o Senhor e depois vai lá para não sei aonde. E, poxa, incrível, lindo quem faz isso. E necessário também. Para isso também se dá os nossos dízimos, né? Mas para a gente que talvez não consiga fazer essa viagem, o nosso ID é no nosso trabalho, o nosso ID é na nossa faculdade, o nosso ID é na nossa academia. Então, eu acho que torna um pouco menos romantizado, mas não menos bonito, né? Esse chamado. Eu acho que o nosso chamado ele é muito mais contemporâneo e cotidiano do que talvez para Isaías e essas histórias marcantes que a gente viu, né? Mas eu acho que não deixa de ser menos importante também, porque o Senhor, quando a gente fala sobre Cristo, né? Eu acho que o primeiro a ser contemplado e transformado somos nós. Então, eu acho que pelo fato dele querer isso também da gente, por ele nos amar, eu acho que nós somos os primeiros privilegiados. Por isso, eu acho muito isso, né? Que o chamado ele se dá muito nessa questão da contemplação, que inclusive volta, né, para o domingo da lição, de que quando a gente o contempla ou o conhece, é inevitável não querer falar dele. Como Isaías pode ter visto essa visão aqui, como ele pode ter visto anjos gritando santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória, como ele poderia ter saído dessa experiência sem querer falar para o próximo cara que ele viu passar ali no templo? Impossível. Então, quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente conhece, quando a gente encontra nas escrituras, é a mesma contemplação, talvez não de uma forma tão bonita, tão interessante. Eu queria muito ver Deus ali no meio de anjos, e os anjos gritando santo, santo, né? Mas talvez não esteja a mesma forma, mas é o mesmo chamado. Entende? Então, eu acho que a partir do momento que a gente contempla Deus como Isaías o contemplou e tantos outros profetas, é impossível, inevitável a gente não querer falar dele. Eu acho que é nesse momento que nasce o chamado. Eu acho que, na verdade, o chamado em si, ele acontece 24 horas por dia, digamos assim, a todo instante. Praticamente a gente meio que recebe um chamado para falar de Jesus, por exemplo. Como tu mencionaste, as situações, os lugares, trabalho, faculdade, escola, enfim. Em qualquer momento, qualquer situação, vai aparecer alguém que não conhece Jesus, ou que não conhece tanto, né, como a gente, digamos assim, que a gente que estuda e tudo mais, vai aparecer. E aí, entrando na questão da pregação do evangelho em si, tem um texto que é citado aqui na lição, que é Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém. Ou seja, pregar o evangelho é mais importante do que a própria vida, digamos assim. E a gente vê isso no Oriente Sim. Médio, em outros lugares e tudo mais, que as pessoas elas dão a vida pela pregação do evangelho. E a gente não
tem coragem de fazer nada. Assim, não vou dar exemplos, mas enfim, a gente sabe. Tem um verso também, Isaías 43:25, que fala que Deus apaga e não lembra dos nossos pecados. E puxando um pouco mais para frente, tem umas perguntinhas ali, e a resposta seria basicamente aceitar a missão. Tipo, a gente deve aceitar a missão e fazer. Que é justamente a pergunta, né? O que Isaías nos ensina sobre a nossa necessidade de voltar ao altar, né? E aí eu acho que a gente vem para uma questão que a lição ela pegou muito durante todo esse trimestre, que é justamente sobre a comunhão, a comunhão diária com Deus. Isaías ele teve essa visão de Deus, mas não foi assim do nada, né? Como vocês disseram bem, Deus conhecia Isaías, conhecia o coração de Isaías, sabia que Isaías era alguém que estava de coração aberto para receber aquela mensagem, era alguém que com certeza estava incomodado com a vida que o seu povo levava, As pessoas. né, com as pessoas. Um jovem que queria fazer a diferença, mas não sabia como, de que forma e como iriam ouvir ele, né? E é interessante também porque Isaías ele recebe uma mensagem de Deus, e Deus fala assim, olha, né? Depois que ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Ele aceita a mensagem, e aí Deus diz para ele assim, ó, é o seguinte, basicamente ele diz isso, tu vai dizer pro teu povo e eles não vão ouvir, tá bom? Eu vou te falar, tudo que tu vai fazer aqui, tudo que tu vai falar para eles, tudo que eu vou te falar para tu falar para eles, assim, não vai dar em nada. Resumindo, ninguém não vão querer te ouvir, ninguém vai ligar porque tu tá falando, tá bom? Mas independente, a tua missão é levar a mensagem. E eu acho que isso é muito importante porque às vezes na nossa vida, principalmente quando a gente vai pregar o evangelho, ela não, a gente tem que entender que nem sempre vai ser como a gente espera, né? Um exemplo, hoje vai ter um Pentecostes aqui, um culto, vai todo mundo se batizar, todo mundo vai se arrepender, né? A gente não sabe quais são os propósitos de Deus, a gente não sabe a mensagem que Isaías deixou ali para o povo, né? Que eles iam cair, que eles iam perecer, né? Que, enfim, ia vir tempos difíceis e tudo mais. Talvez o povo não ouviu naquele momento, mas as futuras gerações ouviram, né? Nós aqui, né, estamos lendo, né, o Messias que foi profetizado também, né? E é importante dizer isso e ver também a comunhão de Isaías, a coragem dele e a determinação dele, independente, mesmo ele sabendo que a missão dele seria um fracasso, né? Porque imagina você, às vezes a gente quer fazer a diferença, mas a gente quer fazer a diferença na nossa sociedade hoje, atual. Eu quero que as pessoas mudem agora, né? E Isaías, ele não viu isso acontecer, né? Ele não viu, ele foi falando, mas não mudou nada, só piorou, né? Isso realmente deve ser algo muito doloroso, mas que a gente vai enfrentar diversos momentos, né? O nosso mundo ele tende a seguir um caminho pecaminoso, um caminho ruim, né? De destruição, de autodestruição. É importante a gente lembrar disso também para a gente não desanimar, né? E aí eu queria que você respondesse, né? O Fábio já deu para mim ali 5 minutos, mas Eu tenho outros comentários para fazer. Então... Pois é, mas trazendo aqui para a questão do foco da adoração. Qual é o foco da adoração? Qual é o foco? Uma pergunta que a lição trouxe, né? Que eu achei bem interessante. O que vocês acham? Qual é o foco da adoração? Cristo, literalmente. Porque as pessoas, elas conseguem enxergar Cristo em nós. Quando a gente tem um contato com Ele, a gente transparece Cristo para outras pessoas. Tem até uma parte aqui que cita na sexta-feira, mas por causa do tempo eu não vou ler, mas fala basicamente que as pessoas viam Jesus nos discípulos, digamos assim. Eles estiveram com Jesus e aprenderam dele, pois falam como Ele. A grande pergunta que fica para a gente é: estamos dispostos a estar com Jesus, a aprender com Ele? Porque Ele sempre vai estar disposto a ensinar. Ele sempre vai estar disposto a estar com a gente. Mas aí a gente quer isso? Eu quero isso ou eu não quero isso? Vou deixar passar a oportunidade. Sim. Com certeza. Eu acho que o foco da adoração
é meio inevitável falar o que cada falou de ser Cristo, né? Eu acho que o problema é que às vezes a gente, como ser humano, a gente torna as coisas complexas, né? A gente tem preguiça, a gente procrastina, a gente dá prioridade para outras coisas. E esse é o meu problema, às vezes, às vezes de conversar, sabe? Porque às vezes de conversar sobre Cristo, às vezes eu me sinto muito, muito pequena nesse sentido de que muitas vezes eu não consigo, né? Mas, na verdade, o ponto que eu acho que a gente tem que entender aqui é exatamente esse. Que a gente nunca vai conseguir, de fato, né? Não é pelo que a gente faz ou pelo quão bonita é a nossa adoração, ou pelo quão bonito as palavras que a gente está falando a Deus vai impressioná-lo, mas é pela humildade do nosso coração. Eu acho que a adoração ela é sobre Cristo e é sobre a humildade de se colocar no lugar de quem não pode nada. Quando Jesus fala sobre os pobres de espírito, né? Uma vez eu escutei, foi até o Arras falando que o pobre de espírito, ele é literalmente aquele que não consegue. É aquele que não consegue sozinho. E é aquele que precisa clamar por Deus, que precisa clamar por Cristo. Então eu acho que quando a gente fala de adoração, a gente está falando disso. A gente está falando de olhar para alguém que consegue e alguém que na verdade já conseguiu. E olhar para mim que não consigo e me colocar no lugar de que eu preciso desesperadamente de Cristo. Amém. Muito bom. E também queria complementar, né? Na sexta-feira ali, trazendo, ele vai deixar aqui um texto de Ellen White referente aos discípulos, e é justamente sobre... foi o que eu citei ainda agora, mais ou menos. O Salvador do mundo, né, escolheu seus discípulos dentre os humildes pecadores, né? E aí diz assim... Agora esses homens incultos podiam ficar diante de príncipes, reis e assembleias de pessoas instruídas e apresentar-lhes as razões de sua fé que nem mesmo seus adversários podiam contradizer ou resistir. Eles ficaram surpresos com a ousadia e a habilidade de sua fala e tomaram conhecimento dele, dizendo: esses homens estiveram com Jesus e aprenderam dele, pois falam como ele. E aí vem justamente o que tu falou, Cadá, sobre a gente ter reflexo do caráter de Cristo, ser o reflexo do caráter de Deus, né? É a gente viver o que a gente prega. E eu acho que viver o que a gente prega de fato é o que vai tornar a nossa mensagem efetiva, verdadeira. As pessoas vão ver Cristo em nós, né? Seja numa pregação minha, seja numa ação minha, seja no meu estilo de vida, as pessoas vão ver que, poxa, o Kadar é um cara diferente. A Rayana é uma mulher diferente, Samuel é um homem diferente. Tipo assim, sobre justamente o Espírito Santo ali habitando na gente, a gente vivendo esse altar diário, essa comunhão diária, com certeza nós iremos cumprir a missão que nos foi dada, né, do ID, de levar o Evangelho, e isso pode ser qualquer um de nós. E de diversas formas podemos fazer isso, como a Rayana falou aqui, né, no trabalho, na escola, na igreja, até no teu relacionamento, na tua família, né? Tu não precisa ir do outro lado do mundo, né? Não é sobre isso, é sobre você fazer a missão, independente, né? Como. E entender que até Cristo chamou os piores dos piores para serem... Chamou 12 pessoas que, enfim, eram pescadores, eram pessoas incultas, né? Não tinham conhecimento, eram pobres, não tinham um certo nível de status social, não eram pessoas, eram ninguém, eram pessoas assim, e que 2000 anos depois, né, tá aí, ó, transformaram o mundo todo, né? Então, assim, qual é a sua desculpa? Qual é a nossa desculpa pra gente que aceitou a mensagem e tá aqui parado, não fazendo nada, né? Ainda tem essa parte de comunidade foi muito legal para fechar tudo. E conta a história de Newton, que ele sofreu um negócio lá no mar e tudo mais, aí o navio ia afundar e tudo mais, e aí ele, no desespero, ele clamou a Deus por misericórdia e tudo mais, e isso iniciou a conversão dele. E aí que ele escreveu o hino Amazing Grace e tudo mais, que é um hino belíssimo. E aí o problema às vezes a gente só clama a Deus quando a gente já tá no desespero ali, vou morrer ou vai acontecer alguma coisa muito ruim, aí eu clamo a Deus. Ou seja, a gente deixa por último o que deveria ser primeiro.
E aí tem as perguntinhas aqui, você se sente digno e tudo mais, como a história de Deus pode mudar isso? Eu coloquei que Deus chama ele mesmo assim, né? Ele me chama mesmo assim, sendo digno ou indigno, enfim, ele me chama igual para eu fazer. E aí fala da questão de como responder ao chamado de Deus, mesmo quando sentimos medo, eu escrevi ir com medo mesmo. Vai com medo, vai sofrendo, vai acontecer, vai fazer alguma coisa e vai fazer acontecer. E aí, de que maneiras podemos ser luz na vida das pessoas ao nosso redor, inspirando-as a buscar renovação espiritual, parecendo mais com Jesus? Acho que seria esse o ponto. A gente sempre buscar ser mais parecido com Cristo, porque é isso que vai transformar a nossa e a vida de quem está ao nosso redor. É parecer mais com Cristo, é testemunhar de Cristo. É Cristo que muda a vida dos outros. A gente não pode mudar a vida de ninguém, eu não posso mudar a vida de ninguém. Mas Cristo, através de mim, pode. Por alguma razão, por algum motivo, ele vai fazer alguma coisa. E aí tem um verso em 2 Timóteo 1,7 que fala que Deus não nos deu espírito de temor e covardia, mas de poder, de amor e de autocontrole. E é muito bacana isso, porque tem citação também do Espírito de Profecia que diz: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. E eu não sei se dava tempo de ler um verso de 2 Timóteo. Ah, sim, dava. Acho que dá, né? Tá tranquilo. Ah, então dá, beleza. Então a gente vai voltar para domingo aqui. Não, brincadeira, mas eu queria só citar a tirinha da lição passada, que fala: aquele que não faz outra coisa a não ser orar, em breve deixará de fazer isso. E aí, não basta apenas orar, não é só orar. O pastor Alejandro Bulhon, ele fala em vários sermões dele que tem 3 coisas que todo cristão deveria fazer, né? Que é orar em todo o tempo, assim, literalmente 24 horas, estar em contato com Deus o tempo todo, estudar a Bíblia todos os dias e trazer uma pessoa para Cristo. E aí a senhora White diz que a única forma é usar o método de Cristo. Jesus se relacionava com as pessoas como quem queria fazer-lhes o bem. Não para trazer para a igreja, dizer do sábado do domingo, dizer come isso, não come aquilo. Não, ele queria fazer o bem. Primeiro ele curava, ele fazia, dava comida, dava comida, o alimento físico, para depois ele dar o alimento espiritual. Porque ele sabia a necessidade básica ali da pessoa, né? A pessoa precisava daquilo ali. E aí o verso de 2 Timóteo 4, 2-5 que eu mencionei, diz o seguinte: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Ou seja, pregue a mensagem todo o tempo. Se a pessoa quer ouvir ou não, prega. Deus ele coloca as sementes, a gente só tem que jogar. Ele que vai plantar, ele que vai fazer o trabalho. O Espírito Santo, através do Espírito Santo, né? E aí vai chegar um tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento. E a gente vê isso hoje. A gente sabe disso hoje. Sim. Mas seguirão os seus próprios desejos. Ou seja, cada um querendo fazer o que é bom para si e o outro para lá. Nem aí. E arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Ou seja, se eu colocar no YouTube, por exemplo, digamos que eu tenho um pecado acariciado, alguém tem um pecado acariciado. Aí vou colocar no YouTube esse pecado acariciado. Vai ter um vídeo explicando que tá tranquilo, pode fazer aquilo ali, tá tudo certo. Sempre vai ter uma explicação para tudo, né? Pro teu pecado. Não, sempre vai ter uma forma de dizer, não, pode fazer, tá tranquilo. Passar tudo plano. certo. Não, Deus ele te aceita como tu é, ele perdoa tudo, ele sempre vai te perdoar, sempre, e fica nessa. E aí a pessoa começa a alimentar um ciclo de sempre ter esse pecado acariciado, né? Ter algo graça barata, né? Ter algo que afasta ela de Deus. E aí começa a usar a oração como moeda de troca, enfim, já é outro assunto, mas enfim. Sim. É muita coisa que dá para tirar desse texto, mas só queria pontuar essas mesmo, assim,
Acho que esse texto é justamente sobre a lição, a lição toda desse trimestre, ela veio justamente para trazer de volta, né, a verdade do altar, a restauração do altar, que é justamente essa mensagem, essa profecia que Paulo está falando, né, que infelizmente o nosso mundo hoje, né, o cristianismo sofre hoje essa diversificação, essa polarização de ideias, né, de crenças e, enfim, que acabam alimentando o ego de pregadores, de instituições, enfim. Eu mencionar isso também, que tem muita questão da teologia da prosperidade, a pregação coach, Eu tudo diria, isso. gente, que o Next a si mesmo se perdeu. O Next a si mesmo, ele é... Só se quiser. Tu cita ali, assim... Se citar, né? Maioria das Tipo vezes assim, cita. aceite-se a si mesmo e Jesus carrega a minha cruz agora. O Next a si mesmo se perdeu completamente nas igrejas e eu acho que isso se dá muito, né? Aquela sociedade que a gente chama de sociedade da dopamina, né? Uhum. Então é muito sobre a gente, sobre a gente, sobre a gente, sobre a gente. E o Next a si mesmo não cabe ali. Não cabe nesse meio. É isso aí. E mais uma vez estamos andando na contramão do mundo, né? Somos chamados a andar na contramão do mundo. Então, gente, queria ter falado mais, assim, essa edição fechou com chave de ouro pra mim. Tinha muita coisa pra gente falar, Isaías é um livro muito bom. Leia o capítulo todo, leia o livro todo de Isaías logo, tá? Isaías é muito bom, o chamado dele é muito bonito. E tem muitas mensagens também pra nós, tanto pro povo ali, mas também que são pra gente também. Né? Muito obrigado, Rayana, muito obrigado, Kadar. Vocês foram incríveis mais uma vez, trazendo palavras. Com certeza o Espírito Santo usou vocês. Amém. Né? E espero muito que você que nos assistiu, que nos acompanhou, que o Espírito Santo também possa tocar o seu coração, ter falado com você de alguma forma, que você possa ter sentido essa vontade, esse desejo de estudar mais a palavra de Deus, né? De estudar a lição. Estuda a lição nos consultar com a gente. Né, bem tranquilo, bem de boa, né, pode comentar. A gente vem para a nossa escola sabatina, 9 horas, todo sábado, para a gente estudar aqui junto, presencialmente também. Você está convidado, tá Nosso bom? professor aqui, ó. E, ó, temos o professor aqui, o Kadar, tá bom? Literalmente. O Lucas. E é isso aí, gente. Então, muito obrigado mais uma vez, tá, pela sua companhia. Dê um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, tá bom? Espaço Novo Tempo Marizal. Compartilhe, comente, beleza? E ative o sininho para receber os próximos vídeos. Vem aí a nova temporada, tá bom? Que tá muito top também. A próxima edição é sobre Êxodo, né? Um Deus em ação. Olha só, hein? Muito bom. Isso aí, gente. Pedi para a Rayana fazer uma oração, né? Pra gente encerrar recebendo a bênção de Deus, né? Uma temporada muito legal. E que a próxima também seja uma bênção. Vamos orar, oremos. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado por mais um programa, obrigado porque nós temos o privilégio de poder abrir a Tua Palavra, Senhor, e conversar sobre ela, estudar sobre ela e, consequentemente, conhecer mais de Ti, Senhor. Nos ajude a Te adorar da forma correta, a Te adorar da forma que Tu queres ser adorado, Senhor, para que a gente possa contemplar a Ti e sermos transformados a partir disso, Senhor. Que a gente também não se transforme sozinho, Senhor, porque é impossível. Que a gente leve outros também a se transformarem por amor do Teu nome e pela fé no nome de Cristo Jesus, Senhor. Permaneça conosco, abençoe nossa igreja, abençoe cada um que está nos assistindo, nos acompanhando, abençoe sua família, seus planos e continue conosco, Senhor. Muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. 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 E é isso aí, gente. Mais uma vez, obrigado. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.